Nessa tarde, irmãos, vamos para a primeira oficina, né? Que tem como tema também o título desse webinar: Cuida de ti mesmo. E aí, eu gostaria de ler, junto com os irmãos, o versículo que nós estamos nos baseando para esse webinar, que está lá em 1 Timóteo 4,16, que fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, esse é o sentimento do serviço de adolescente, do ministério bíblico de adolescentes, né? Que nós possamos ser salvos, mas também possamos levar essa salvação para os adolescentes, para os que estão nos ouvindo, para os nossos ouvintes. E esse versículo, ele começa com essa frase, que ela é muito rica, muito preciosa e muito forte. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, esse é o sentimento que a gente vai ter nesse primeiro momento, agora à tarde. Senhor Jesus, nós estamos desfrutando, irmãos, das mensagens de forma virtual, com o irmão Ezamar, o irmão Pedro Dong, e eu pude ganhar muita luz nas últimas mensagens que o irmão Ezamar ele tem ministrado, mostrando a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, de nós cuidarmos da nossa alma e de nós cuidarmos do nosso espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23, é um versículo muito conhecido nosso. Queria ler também aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ó Senhor, quem tiver com a Bíblia pode nos acompanhar. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que fala o seguinte. Só um momentinho. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Ezra, ele pode falar nas últimas mensagens a importância de essa questão da santificação, né, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Esse versículo é um versículo muito conhecido porque ele nos dá essa luz, nos mostra que nós somos um ser tripartido. Nós temos essas três partes. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo físico, né? Existe aquela ilustração que é bem conhecida nossa também, que são os três círculos, onde o espírito é o círculo interno, ele fica lá no mais profundo do nosso ser. A alma e o corpo na região mais externa. Irmãos, e essas semanas anteriores, nós vimos que o inimigo do Senhor, ele não consegue influenciar no nosso espírito, ele não consegue tocar no nosso espírito, mas ele consegue sim tocar na nossa alma e tocar no nosso corpo. Isso, irmãos, é de grande importância para nós. Nós temos como, por exemplo, a experiência de Jó, né? Está na Bíblia, um livro muito rico, muito precioso, nos dá várias lições, né? Onde o inimigo ele tocou no corpo de Jó e também tocou na sua alma. E Jó passou quase que o livro todo, quase que por completo, aproximadamente 40 capítulos, sofrendo e padecendo, enfim, porque o inimigo tocou no seu corpo e tocou na sua alma. Irmãos, e isso também é de nossa responsabilidade. Nós precisamos sim, hoje pela manhã tivemos uma enorme ajuda humana, mas também espiritual. Nós dedicamos esse momento da manhã principalmente para essa ajuda espiritual, para esse suporte espiritual, mas precisamos também cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma, além de cuidar do nosso espírito, coisa que, graças ao Senhor, na vida da igreja, nós somos sempre encorajados, somos sempre supridos, temos sempre palavra, né? E uma das formas, eu pude elencar algumas formas para a gente cuidar do nosso espírito. Claro, cuidar do espírito, graças ao Senhor, nós temos várias ferramentas na vida da igreja.
Entre elas, né, o invocar o nome do Senhor. Eu queria convidar, irmãos, nesse momento, pare o que você está fazendo, esqueça o que está ao seu redor, esqueça o que está na sua volta, invoque o nome do Senhor. Chame o Senhor Jesus para que nessa tarde Ele possa estar conosco, né? Não só nessa tarde, aqui nós oramos, nós consagramos esse dia, nós consagramos esse serviço ao Senhor, mas aí também na sua casa, irmãos, aproveite esse momento, invoque o nome do Senhor, chame junto comigo, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor para que Ele possa também abençoar, santificar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo e a esfera aí na sua casa. Nós aqui já tivemos hino, já tivemos oração, Senhor Jesus. E agora, irmãos, estamos vendo essas práticas de cuidar do nosso espírito. Outra prática muito importante é orar, né, irmãos? A oração é uma via de ligação direta com Deus, né? É o que cria essa intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós conseguimos contatar a Deus, conseguimos estar inseridos no próprio Deus e Deus também ele fica inserido em nós. Isso é maravilhoso. É uma via de ligação direta e também é uma via de mão dupla, né? Quando nós oramos, nós falamos, mas também nós ouvimos. Nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nos dar, tem para nos dizer. Também desfrutar da palavra. Irmãos, seja a palavra escrita, seja a palavra falada, seja por meio das lives, por esse webinar, irmãos, nós precisamos desfrutar da palavra. É uma forma de nos encher, é uma forma de cuidar do nosso espírito. Ler, orar a palavra, né? Pegue, separe aquele versículo que mais chamou a atenção, ou o versículo, o capítulo, vai da sua experiência. Mas separe aquilo que o Senhor, aquela porção que o Senhor colocou no seu ser, para orar ali, fazer daquele versículo, daquele trecho, a sua oração. Profetizar, irmãos. Compartilhe, não guarde só para o bom depósito. Nós, nas reuniões de adolescente, no Ministério Bíblico de Adolescente, nós somos estimulados a isso, né? E também temos que a todo momento estar estimulando eles a falar, né? A levar a profetizar. Então, irmãos, profetize, não guarde só no seu bom depósito. Leve a outros também a funcionar. Pregue o Evangelho. Reunir, né? Não sei como está a realidade na sua localidade, na sua região, se são reuniões presenciais, se são reuniões online, se está de uma forma mista, né? Híbrida, mas, irmãos, não deixe de reunir, né? Senhor Jesus, reunir esse convívio, a gente vai ver mais para frente, a importância de reunir, a importância de estar nesse convívio que é a vida da igreja, esse viver que a vida da igreja ele nos proporciona, um viver saudável, irmãos. E praticar os encargos atuais também, irmãos, é uma forma de estar atento à palavra profética, né? Praticando aquilo que o Senhor tem dado como direção para as igrejas, né? Seja Avança Jovem, comportagem dinâmica, geração final, geração santa, esse webinar. Irmãos, aquilo que a direção que o Senhor está dando, nós precisamos praticar. Senhor Jesus, essas são algumas formas, claro que existem várias outras, expor livro, enfim, eu não sei o que o Senhor está colocando no seu coração, mas pratique os encargos atuais, pratique o falar do Senhor, Senhor Jesus. O segundo item, né, que nós precisamos cuidar é cuidar da alma, Senhor Jesus. Que assunto delicado e que assunto difícil, onde em diversos locais existem tabus, né? A gente tem esse costume, né, de cuidar do corpo, de tentar de alguma forma se manter saudável, uma alimentação, enfim, mas quanto à sua alma, como é que está o seu cuidado? Nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa alma. Oh, Senhor Jesus. E aí, em conversa com alguns profissionais da área da saúde, da área da psicologia, psiquiatria, nós vimos que nesse momento existem quatro itens, né, que têm afetado grandemente a nossa alma. Não só de nós cristãos, mas também de todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Primeiro item, o isolamento social. Irmãos, nós, os seres humanos, nós somos seres sociáveis. Nós somos criados para viver em sociedade.
né? Para viver de forma conjunta. Essa é a nossa cultura. Esse é o nosso viver, né? Viver associado. Ninguém foi criado, nasceu para viver isolado. Não, nós vivemos em sociedade. E esse isolamento social tem contribuído para causar inúmeros distúrbios psicológicos. Também a pandemia, né? O medo da perda, o medo do inesperado. Eu não sei onde esse vírus está, o que é que esse vírus vai causar, o que é que vai acontecer se eu contrair esse vírus ou se algum familiar meu contrair, adquirir esse vírus. O medo da perda também dos familiares, né? E não só o medo, né? Alguns irmãos, algumas pessoas já perderam pessoas próximas. E essa situação de isolamento, essa situação de pandemia também tem afetado a saúde emocional, tem afetado a alma de algumas pessoas, de alguns irmãos. Fake news, irmãos, a cabeça, se você ligar o jornal, praticamente hoje vai falar em duas coisas: política, coronavírus. E uma guerra de informação. Aonde está a nossa mente, né? Irmãos, nós temos que estar com a mente posta no Espírito. Não vamos atentar só para questões negativas, procurar um turbilhão de notícias, de informações. Irmãos, nós precisamos estar com a mente posta no Espírito, que dá para a vida eterna. Senhor Jesus. E atentar para o que realmente é verdadeiro, né? Que é a palavra do Senhor. E também, irmãos, a situação de frieza espiritual. Tudo isso, o isolamento social, a pandemia, esses fake news, turbilhões de informações, ela tem contribuído para a frieza espiritual. Irmãos, quando nós estamos com um espírito frio, um espírito fraco, todo o restante, ou seja, a nossa alma e o nosso corpo, todo o restante ele vai padecer, né? O irmão Wesley também falou recentemente que nós temos uma inteligência espiritual, né? Isso foi descoberto recentemente. E quando essa inteligência espiritual ela está fortalecida, ou seja, quando nós estamos com o espírito fortalecido, o espírito fervoroso, todo o restante ele vai estar em equilíbrio. Então, irmãos, também essa situação de frieza espiritual, ela tem contribuído para alguns distúrbios psicológicos. E em comunhão, em conversa com alguns profissionais, alguns irmãos nossos que são dessa área da psicologia, eles elencaram, para que a gente pudesse aqui passar para vocês, esses 4 principais distúrbios que têm aumentado consideravelmente nessa pandemia, que seria a ansiedade. Irmãos, a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. É quando você está com um pensamento muito acelerado. Então, como já foi falado, né? O que é que esse vírus vai causar? Como é que vai estar a situação do meu emprego daqui a 2 meses? Como é que vai estar a situação econômica? Irmãos, tudo isso são preocupações válidas, mas o excesso disso pode estar influenciando a saúde, a nossa alma. Depressão, irmãos, sempre está cabisbaixo, com pensamentos negativos, né? Um medo excessivo, uma tristeza excessiva. A síndrome do pânico também tem aumentado consideravelmente durante essa pandemia. Estudos mostram que esses distúrbios psicológicos eles têm aumentado de 30% a 50% na população. Irmãos, isso é uma quantidade absurda, né? Fora as pessoas que já tinham algum desses distúrbios, alguma dessas situações, ele está aumentando cada vez mais. E também doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças da nossa alma, que elas se manifestam no nosso corpo. Também tem aumentado de forma considerável. Senhor Jesus, irmãos, tudo isso tem aumentado de forma que, como foi falado anteriormente, o inimigo ele tem utilizado dessa situação para que ocorra essa frieza espiritual, para que os irmãos possam, estando com a alma, com alguma doença, algum distúrbio na alma, possa afetar o lado espiritual. Então, irmãos, a gente queria passar para os irmãos essas informações e mostrar que nós, irmãos, se nós ou os nossos adolescentes, não pense que é só em adultos, né? Isso tem acontecido até
de uma forma mais intensa nos adolescentes. Eu conheço alguns adolescentes que sofrem de crises de ansiedade intensas. Eu conheço alguns adolescentes que têm depressão, que têm doenças psicossomáticas. Na adolescência a gente já via uma fase de transição, é uma fase de formação de caráter. Então, eles estão também propensos a isso. Senhor Jesus, então, irmãos, se nós estamos passando por essas situações ou conhecemos alguém que está, irmãos, vamos procurar ajuda profissional, mas também ajuda dentro da igreja, né? Tem um versículo que eu gosto demais desse versículo, que está lá em 1 Pedro 2, 25, que fala assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós temos um pastor e nós temos um bispo da nossa alma. Ele está ali, né? O Senhor Jesus, Ele está ali para pastorear, para cuidar, para nos conduzir, para nos acalentar a nossa alma. Senhor Jesus, que Deus maravilhoso, que Senhor Jesus maravilhoso, né? Então, independente da situação, irmãos, nós precisamos nos achegar com mais firmeza ao Senhor Jesus, nos achegar com mais veemência a esse pastor e bispo da vossa alma. Se a nossa alma está desgarrada, né? Se os nossos pensamentos estão bem distantes, estão desgarrados, estão sem rumo, nós temos esse pastor e esse bispo. Então, queria encorajar os irmãos, tanto a vocês, como também, se você perceber alguém próximo a algum adolescente, cuide da sua alma, busque esse pastor, também se for necessário, busque profissionais, né? Não permita que o inimigo toque na sua alma e cause um prejuízo no seu espírito. Senhor Jesus. E dando continuidade, também alguns itens importantes sobre cuidar do corpo, né? Senhor, quão importante é, irmãos, nós cuidarmos do nosso corpo, né? 2 versículos, rapidamente aqui para os irmãos. Um está lá em 1 Coríntios 6,19, que fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória ao Senhor, irmãos. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aleluia! Graças ao Senhor, irmãos, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E também Romanos 12:1, um texto bastante conhecido nosso, que fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, por um lado, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo, mas também precisamos cuidar do nosso corpo para que nós possamos apresentá-lo aos serviços na igreja, apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor Jesus, como é que está, irmãos, a saúde do nosso corpo? Como é que estão os hábitos, né? Nós temos hábitos saudáveis, estamos seguindo as recomendações de prevenção ao Covid. Irmãos, nós precisamos estar cuidando do nosso corpo. O irmão, mais uma vez, irmãos, é porque eu toquei demais nessas mensagens, mas o irmão Eza nos encoraja sim a cuidar do nosso corpo, a cuidar da nossa alma, para que nós possamos nos apresentar o nosso corpo como completo, como esse ser tripartido, saudável nas mãos do Senhor, né? Vivo, santo e agradável. Lá em 1 Tessalonicenses fala que o Deus da paz, Ele nos santifica em tudo, né? O nosso espírito, alma e corpo. Então, precisamos santificar, precisamos separar e precisamos apresentar a Deus saudáveis, sãs, o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo para servir ao Senhor. Então, como forma de cuidar do corpo, eu queria mostrar para os irmãos, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, então eu creio que vale a pena reforçar para os irmãos algumas medidas de prevenção do coronavírus, como lavar as mãos constantemente. Irmãos, se tiver em casa, se possível, lave as mãos constantemente com água e sabão. Se tiver na rua, sempre com um frasquinho de álcool gel, né? Mas que nós possamos sempre, irmãos, tá higienizando. Tocou em algum objeto, em alguma coisa, higienize as mãos, higienizar os objetos. Foi no supermercado, fez compras, né? Se possível, tenta comprar no delivery, mas se não, se precisou sair,
compra, higieniza antes de chegar em casa, higienizar celular, manter um distanciamento. Hoje, irmãos, nós estamos aqui só para os irmãos entenderem. Eu estou aqui sem máscara agora, mas no salão aqui onde eu estou, no estúdio, não tem nenhuma pessoa, né? Nós estamos espalhados aqui em vários ambientes. Graças ao Senhor, o Senhor nos possibilitou, com a ajuda, o serviço voluntário de alguns irmãos. Nós estamos aqui nesse ambiente muito agradável, muito extenso, muito amplo, com ventilação natural, e nós temos essa liberdade. Mas, irmãos, precisamos manter um distanciamento saudável, um distanciamento de no mínimo 1,5 m, 2 metros, evitar aglomerações. Se tem algum ambiente que está muito lotado, evita ir, espirrar na manga do braço, né? Os irmãos sempre nos dão essa orientação quando a gente vai para a conferência. Se for tossir, se for evitar, não colocar nas mãos, e sim aqui no braço. Se possível, o máximo possível, ficar em casa e usar máscara, né? Estudos mostram que quando nós usamos máscara, reduzimos drasticamente o perigo da contaminação. E quando estamos próximos de outra pessoa, se as duas pessoas estiverem com a máscara, ainda assim, mais ainda, a gente evita essa contaminação, né? Ficar atento também às fases de vacinação da sua região, da sua cidade, do seu estado, e seguir as medidas de prevenção que cada cidade está tendo. Se tem lockdown, se tem toque de recolher, irmãos, nós como cidadãos, como filhos de Deus, precisamos estar debaixo das autoridades humanas também, além das recomendações que o Comitê de Saúde do Instituto e de cada região ele tem nos repassado, graças ao Senhor. Formas simples, irmãos, de cuidar do corpo e de manter uma imunidade, manter o corpo mais saudável, são, primeiro, a alimentação saudável. Irmãos, também em comunhão, conversa com irmãs que são nutricionistas, nos mostram, né? E também alguns estudos, vários estudos mostram que com a alimentação saudável nós conseguimos aumentar drasticamente a nossa imunidade. Então, isso faz com que nós criemos uma certa resistência, ou para não contrair o vírus, ou para que, se o vírus ele entra em contato, a gente entra em contato e ele infecte o nosso organismo, a gente consiga ter uma resistência maior, o sistema imunológico mais fortalecido, né? Hidratação, beber água. Nós estamos no Nordeste, na região 4, e uma região muito quente, né? Então, nós precisamos, irmãos, estar bebendo bastante água para nos hidratar, ter uma qualidade de sono, né? O que é qualidade de sono? Eu preciso dormir 8, 9 horas, 7 horas? Não, mas mesmo que você durma 5, 6 horas, mas que seja uma noite de sono de qualidade. Isso também, irmãos, fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso corpo, é uma forma de cuidar do nosso corpo e praticar atividade física. Irmãos, seja ao ar livre, seja na sua residência, mas nós precisamos também praticar alguma atividade física. Criar resistência é uma forma também, irmãos, de a gente estar cuidando do nosso corpo. Algumas dicas que eu gostaria de passar para os irmãos sobre ergonomia, né? Nesse período em que a gente está vivendo, pelo link do formulário de inscrição, nós vimos que a maioria das reuniões, elas estão acontecendo ainda de forma virtual. Então, queria passar algumas instruções para os irmãos. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver aí na tela, mas tem uma imagem que mostra uma postura correta e uma postura, digamos assim, errada, inadequada. Essa postura do lado esquerdo da tela, eu acredito que 95% das pessoas que estão aqui assistindo, ou que nós conhecemos, têm a tendência de sentar dessa forma. E, irmãos, atentem para a quantidade de distúrbios que isso pode causar, né? Começando do pescoço, torcicolo, né? Quem aqui fica muito tempo sentado não fica com uma dorzinha no pescoço, ombros tensos e arqueados, aquela dor no ombro, lombalgia, dor na coluna, inflamações no cotovelo,
pernas inchadas, formigamento, dormência na perna, cãibra nos dedos ou alguma lesão no dedo, dor de cabeça, olhos irritados, vermelhos, visão cansada. Tudo isso, irmãos, ele pode ser corrigido, né? Se você está nessa situação de home office ou até mesmo para participar das reuniões, pode ser corrigido com pequenos ajustes, né? De manter sempre o punho em posição neutra, a distância do teclado ser a mesma distância para a tela do computador, ter um apoio para as pernas, manter sempre a coluna reta, um apoio nas costas e uma altura adequada, né, do seu quadril para o chão, a altura da cadeira. Então, irmãos, são dicas simples, mas que fazem uma diferença para nós que hoje estamos nesse viver de reuniões internas, digamos assim. Outra questão de ergonomia também é para o uso do celular, né? Muita gente reclama, tem aumentado, isso eu posso falar com propriedade, que se enquadra dentro da minha profissão, fisioterapia, muitas reclamações após essa pandemia, de principalmente dores na coluna, no pescoço, nos ombros. Então, irmãos, isso pode ser evitado também com um ajuste simples, né? Por exemplo, nessa imagem, está em pé, né? Essa curvatura do pescoço aqui, isso causa uma compressão muito grande nas vértebras cervicais e isso faz com que aconteçam distúrbios musculares nas regiões do ombro e da coluna, principalmente a região torácica e cervical, a parte superior da coluna, né? E também sempre manter o ombro. Muita gente reclama de formigamento também nas mãos, de estar o tempo todo aqui segurando por conta da flexão dos braços, estar com o braço e o cotovelo sempre dobrado. Então, irmãos, que nós possamos estar com o celular, sempre dar um descansozinho, mas se precisa ficar por um período mais prolongado, irmãos, mantenha a postura correta, tá? E se estiver sentado, as orientações são bem parecidas com a do computador. Um apoio para a lombar, um apoiozinho para as pernas, pescoço aqui sempre reto e um apoio que possa elevar aqui o seu celular. Outras orientações são alongamentos, irmãos. Passa muito tempo sentado, quer seja assistindo uma mensagem, quer seja conduzindo uma reunião, quer seja trabalhando. A cada hora, a cada 1, 2 horas, 1h30, se levantar, irmãos, dar uma caminhada, fazer alguns alongamentos, né? Nessa imagem aqui está mostrando alguns alongamentos para membro superior, para cervical, puxa o pescoço para um lado, o pescoço para o outro, para cima, para baixo, os braços, movimenta os braços com movimentos circulares, para cima, para baixo. Irmãos, alongamentos básicos que nós aprendemos aí em vídeos na internet, aprendemos na escola, na aula de educação física, mas que fazem total diferença. O importante é sempre estar se movimentando. E, para finalizar, o meu tempo aqui já está encerrando. Para finalizar, eu queria concluir com esse versículo. Primeiro que foi lido e agora tem uma complementação. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, louvado seja o Senhor. Essa frase final, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós precisamos estar com o corpo são, com a alma sã e com o espírito são. Estar com todo o nosso ser tripartido saudável, para que a gente possa glorificar a Deus. Como, irmãos? Apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Nos apresentando para servir ao Senhor, independente de pandemia, independente se a sua localidade está com a reunião presencial, ou se está com uma reunião semipresencial, ou se está com a reunião 100% virtual. Mas, irmãos, nós precisamos estar apresentando o nosso corpo
apresentando o nosso corpo de forma saudável para servir ao Senhor, né? E se tem alguma comorbidade, se tem alguma dificuldade que não pode nesse momento estar se apresentando, graças ao Senhor. O Senhor, Ele conhece a nossa situação, mas no que depender de nós, irmãos, nós precisamos estar cuidando de nós mesmos. Assim, nós vamos levar essa salvação tanto para nós mesmos como para os nossos ouvintes. Então, essa era a mensagem que a gente gostaria de passar nesse primeiro momento, nessa primeira oficina, ajudar os irmãos a ter essa consciência de cuidar de si mesmo. Cuide do seu espírito, né? Nós somos constantemente encorajados a isso, mas também cuide da sua alma, né? Não permita que o inimigo toque na sua alma, não permita que o inimigo ele use de artimanhas para atrapalhar o seu serviço ao Senhor. Cuide do seu corpo, irmãos. Não há situação mais propícia para falar disso. Cuide do seu corpo, tenha hábitos saudáveis, para que a gente possa nos apresentar de forma completa ao Senhor, ao serviço na igreja. Jesus é o Senhor.